Olá, estudantes, muito bem-vindos. Hoje nós vamos estudar sobre o Enem, Química Orgânica. A nossa aula será sobre reação orgânica e analisaremos como essas questões caem, como elas são exigidas no Enem. Desejo a todos um bom estudo. Meu nome é Leonardo Medeiros de Souza e vamos falar hoje sobre reação orgânica 4. Nós iremos abordar o ciclo 6 do PET da quarta semana. A nossa aula tem por objetivos compreender os principais mecanismos das reações orgânicas de eliminação para a obtenção de novos produtos, além de reação de substituição. Vamos resolver algumas questões do Enem. Vale aqui fazermos uma separação entre a química orgânica e a química inorgânica. Nós vimos lá na química inorgânica algumas reações do tipo síntese, análise, dupla troca e simples troca. Aqui na reação orgânica, nós temos reações semelhantes, mas hoje nós vamos falar sobre um grupo muito específico das reações que envolvem a substituição, as reações que envolvem a eliminação, as reações de adição e dentro dessas reações orgânicas também temos as reações de oxidação e redução. No Enem de 2015, temos uma questão muito interessante. Diz o seguinte: hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratórios por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. Aqui ele está dizendo que, em substituição a derivados de petróleo, por exemplo, pode-se executar um processo industrial para se obter combustível a partir de óleos de biocombustíveis. É comum no Enem vir um enunciado e um modelo, não é? Então veio esse modelo aqui, exemplificando resumidamente esse processo. Então, nós temos aqui um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele passa por um processo onde tem uma corrente elétrica, um meio básico, e ele produz um hidrocarboneto e gás carbônico. Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio, composto formado por carbono e hidrogênio. No enunciado, ele nos informou que é um processo de descarboxilação. Eu tenho as quantidades de mols e observe com atenção. Eu tenho um carbono aqui, 2 carbonos, 3 carbonos aqui no reagente. Ele vai passar por esse processo e esse processo nos dará um composto que tem um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, eu tenho 2 vezes esse ácido carboxílico, 2 vezes, ou seja, 2 mols. E esse CO2, ele sai desse carbono que está aqui, ó, da carboxila. Então, me sobrou esses 2 carbonos
que darão origem ao produto final. Esse é o nosso modelo que o enunciado nos trouxe. Então, baseando nesse modelo, ele faz a seguinte pergunta. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3 dimetilbutanóico. Então, nós temos um ácido, tem a função carboxílica. Butanóico, butan, quer dizer 4 carbonos. Então, eu coloquei a fórmula do ácido aqui para a gente ver. A fórmula do ácido para a gente ver onde está a carboxila. Essa carboxila, elas serão eliminadas e dará origem ao gás carbônico. Se eu elimino a carboxila, tudo isso anterior a ela, toda essa estrutura anterior a ela, vai se ligar uma à outra, produzindo o meu hidrocarboneto, aquele composto que contém carbono e hidrogênio. Então, o meu hidrocarboneto está aqui. O que eu tenho nesse hidrocarboneto? Eu tenho uma cadeia principal. Que contém 6 carbonos. E eu tenho alguns radicais que estão fora da cadeia. Olha. Esse radical que contém apenas um carbono, nós damos o nome de metil. Como eu tenho 4, é tetra. Se eu tivesse 3, era tri. Se tivesse 5, era penta. Então, qual é a opção correta desse enunciado? 6 carbonos na cadeia principal, 6 é hexa. Então, eu tenho o metil no carbono 2. No carbono 2, outra vez eu tenho metil. Eu tenho no carbono 5 e outra vez no carbono 5. Então, a opção correta é a letra C. 2,2,5,5 tetrametil hexano. Vamos para uma próxima questão. Enem de 2016. Nucleófilos são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila por meio de uma reação chamada substituição nucleofílica, como mostrado no esquema. Mais uma vez, o Enem traz um enunciado e um modelo a ser seguido. Veja bem, esse X do modelo, ele é um haleto. Ele pode ser um cloro, um bromo, um iodo. E o R é um radical, alquila. Pode ser um metil, um etil. Esse nucleófilo, ele é uma base de Lewis. Por que ele é uma base de Lewis? Porque ele tem um par de elétron disponível. E ele vai doar esse par de elétron disponível. Então, nós temos esse modelo. Percebam que o haleto será substituído aqui com o nucleófilo. E o haleto vai sair na forma, pode ser um brometo, um cloreto, pode ser um iodeto. E o nucleófilo vai se juntar ao radical. Então, nesse esquema, né? E ele pergunta o seguinte: a reação entre o metóxido de sódio
com o brometo de metila, fornece um composto orgânico que pertence a qual função? Então, nós temos aqui um metóxido e um brometo, né? Esse metóxido, o grupo metóxido, ele é o nosso nucleófilo. Metóxido de sódio. Então, o sódio, o íon sódio, está presente, ele não está participando agora, porque nos interessa esse grupo nucleófilo. E o brometo de metila. Esse bromo, ele vai ser substituído e o metil vai se ligar aqui ao grupo nucleófilo. Então, eu tenho agora esse composto, que tem o oxigênio como heteroátomo na cadeia. Bom, qual função orgânica onde o oxigênio é um heteroátomo? É a função éter. Na função éter, o oxigênio é um heteroátomo. Por que não é na função éster? Porque na função éster, ele não é um heteroátomo. Né? Na função álcool, por que a função álcool não era a opção correta? Porque o oxigênio aqui também, ele está ligado, ele como hidroxila, ao final da cadeia. Ele não é heteroátomo. O haleto nós vimos que ele está abandonando, não poderia ser essa opção. E por que não é a opção hidrocarboneto? Porque hidrocarboneto é apenas carbono e oxigênio, e hidrogênio, perdão. Então, a nossa opção correta do oxigênio como heteroátomo era a opção éter. Enem 2012. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso desse composto apresentado, cuja estrutura é mostrada a seguir. E aí ele trouxe a estrutura do composto, esse modelo. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster por meio da reação de esterificação são, respectivamente, olha só, pessoal, para produzir essa reação que nos deu esse composto, esse aqui é um éster, né? Função éster. Ele teve que ter um ácido que reagiu com um álcool. O que ocorreu aqui? Esse hidrogênio, ele vai deixar essa cadeia e vai se ligar com essa hidroxila. Então, olha, H e O, nós conhecemos isso como H2O. Então, nesse processo de formação, sai uma molécula de água. Agora, se eu quero fazer um processo contrário, eu tenho que colocar uma molécula de água, não é? Eu quero fazer o processo contrário à esterificação. Esse processo é uma hidrólise. Então, naquele modelo, nós rompemos essa ligação e rompemos a ligação na molécula de água. Nós sabemos que
o hidrogênio vai se ligar à carboxila e a hidroxila, isso tudo, vai se ligar à outra extremidade da cadeia carbônica. Então, agora nós temos um ácido benzoico, né? Aqui, ó, a função ácida aqui, ó, a função ácida. E nós temos um álcool. Olha a função álcool aqui, o etanol. Como que se deu esse processo? Esse processo se deu pela hidrólise e o nosso produto é o ácido benzoico e o etanol. Enem 2016. A descoberta de organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, ou seja, resistem a condições extremamente ácidas, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídios, feitos de éteres em vez de éster. E mais uma vez, o Enem nos dá um modelo, né? A degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido é classificada como... Veja bem, nós temos aqui um éster. Um éster. Nós temos um éster. O que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo uma reação química que, ao final, eu tenho a produção de um ácido e a produção de um álcool. E como que essa reação se processa? Ela se processa em um meio ácido, olha aqui, ó, H3O+, às vezes é representado assim também, tá, pessoal? H+. E nós temos aqui a presença de água. O nome que nós damos a essas reações que têm a presença de água houve uma quebra da molécula pela adição de água, a quebra do éster, porque nós adicionamos uma água em meio ácido para formar um ácido carboxílico e um álcool. Nós damos o nome dessa reação de hidrólise. Hidro de água, lise de quebra. Então, uma reação de hidrólise. Esse exemplo nosso foi um exemplo de uma reação de hidrólise. Gente, dentro das reações orgânicas, muito importante a gente entender os mecanismos que elas se processam. O Enem, é muito comum ele trazer um enunciado de uma questão. Dentro desse enunciado, ele traz um modelo. Nós vimos aqui, né, o enunciado e um modelo. É muito importante que leiamos o enunciado, observemos o modelo proposto na questão e, a partir desse modelo e a partir das informações do enunciado, procuremos responder a questão. Então, sempre que houver um modelo, tente identificar ali naquele modelo quais são as funções presentes, se tem algum grupo que é abandonador, se tem algum que está sendo a substituição, e aí você tenta responder ao questionamento da questão. Façam bastante exercício, estudem bastante o PET, procurem resolver a mesma questão algumas vezes, até ter bem clara na mente como que aquele mecanismo daquela reação ocorre. E assim você aumentará a sua chance de sucesso na prova do Enem. Desejo a todos bons estudos. Nos vemos na próxima aula. Obrigado.